virgem, simples e sonhadora. Ela foi humilhada diante de todos no dia do casamento, mas o homem mais rico da cidade mudou o destino dela. No coração de uma cidadezinha pacata, onde o cheiro de pão fresco se misturava ao canto dos pássaros ao amanhecer, Esther caminhava pelas ruas de paralelepípedos com um sorriso tímido e um vestido simples de algodão. Aos 27 anos, ela era o tipo de pessoa que todos conheciam, mas poucos realmente viam. Seus cabelos castanhos caíam em ondas suaves sobre os ombros, e seus olhos verdes carregavam um brilho de sonhos que nunca ousavam voar alto demais. Esther era virgem, não por imposição, mas por escolha. Uma escolha que vinha de sua fé inabalável e de uma promessa que fizera a si mesma na adolescência após ver o coração de sua mãe ser despedaçado por amores fugazes. Ela sonhava com um amor puro, um conto de fadas simples, mas verdadeiro. E naquela manhã de primavera, com o céu pintado de tons alaranjados, ela acreditava que esse amor estava a poucos passos de se tornar realidade. Em poucas horas, ela subiria ao altar com Lucas, o noivo que todos na cidade consideravam perfeito. Mas o destino, como um maestro caprichoso, tinha outros planos. Esther cresceu em uma casa modesta, onde o amor da mãe, Dona Clara, era o maior tesouro. Clara, uma costureira de mãos calejadas, ensinou à filha que a dignidade valia mais que qualquer riqueza. Quando criança, Esther passava horas desenhando vestidos de noiva em cadernos velhos, imaginando o dia em que encontraria alguém que a amasse pelo que ela era, não pelo que poderia oferecer. Lucas apareceu como uma resposta a essas fantasias infantis. Ele era charmoso, dono de uma pequena loja de móveis, e tinha um jeito de falar que fazia as pessoas se sentirem especiais. Quando ele a pediu em casamento, após 2 anos de namoro, Esther sentiu o coração explodir de felicidade. Ela passou noites costurando seu próprio vestido de noiva, cada ponto carregado de esperança, cada detalhe um sussurro de seus sonhos. Naquela manhã, a igreja estava lotada. Amigos, vizinhos e até curiosos da cidade se espremiam nos bancos de madeira, ansiosos para ver a noiva perfeita de Lucas. Esther, com o vestido branco que abraçava sua silhueta delicada, caminhava pelo corredor com um buquê de margaridas nas mãos. O organista tocava uma melodia suave e o sol entrava pelos vitrais, pintando o chão com cores vibrantes. Mas ao chegar ao altar, algo estava errado. Lucas não estava lá. O padre, com uma expressão de desconforto, pigarreou. Um murmúrio percorreu a multidão. Esther sentiu o chão sumir sob seus pés, mas segurou o sorriso, como se pudesse convencer a si mesma de que tudo era um mal-entendido. Então, a porta da igreja se abriu com um estrondo. Lucas entrou, mas não sozinho. Ao seu lado estava Mariana, a filha do prefeito, com um vestido vermelho que gritava a arrogância. Esther, me desculpe, mas eu não posso casar com você, disse ele, a voz fria, enquanto segurava a mão de Mariana. Eu mereço mais, mereço alguém que combine comigo. O silêncio na igreja era ensurdecedor. Risos abafados e sussurros cruéis começaram a ecoar. Esther, com o rosto em chamas, sentiu as lágrimas queimarem, mas não as deixou cair. Mariana, com um sorriso sarcástico, acrescentou: você é doce, Esther, mas tão sem graça. Lucas precisava de alguém com mais vida. A humilhação foi como uma faca cravada no peito de Esther. Ela queria correr, gritar, desaparecer, mas em vez disso, ergueu o queixo, segurou o buquê com mais força e caminhou para fora da igreja, o som de seus passos ecoando mais alto que os murmúrios. Na rua, sob o sol quente, ela deixou o buquê cair no chão, as margaridas esmagadas sob seus pés. O que ela não sabia era que naquele exato momento alguém a observava de longe. Um homem que ninguém na cidade esperava ver ali.
Esther caminhava pelas ruas da cidade com o vestido de noiva agora manchado de poeira, o véu arrastando como um peso morto atrás dela. O sol ardia no céu, mas ela sentia um frio cortante, como se a humilhação na igreja tivesse roubado todo o calor de seu corpo. Cada passo parecia mais pesado, cada olhar de curiosos na rua mais cruel. Ela queria apenas chegar em casa, trancar a porta e deixar as lágrimas caírem em paz, longe dos olhos julgadores. Mas ao dobrar a esquina da praça principal, algo a fez parar. Uma voz grave, mas gentil, cortou o silêncio. Você não merece carregar esse peso sozinha. Ela ergueu os olhos, surpresa, e lá estava ele, João. Ele era uma figura quase lendária na cidade, o homem mais rico de Santa Clara, dono de uma rede de hotéis de luxo que se espalhava pelo país. João era alto, com cabelos negros penteados para trás e olhos castanhos que pareciam enxergar além da superfície. Vestia um terno impecável, mas havia algo despretensioso em seu jeito, como se a riqueza fosse apenas um detalhe. Ele segurava um copo de café de uma lanchonete local, o que parecia estranhamente comum para alguém de sua posição. Você me conhece? Perguntou Esther, a voz trêmula, tentando entender por que um homem como João estava ali, falando com ela. Ele sorriu, um sorriso que misturava compaixão e algo mais, algo que Esther não conseguiu decifrar. Eu vi o que aconteceu na igreja. Não sei quem você é, mas sei que ninguém merece passar por isso. Posso te oferecer um café? Ou quem sabe um ombro para desabafar? Esther hesitou. João era praticamente um estranho, alguém que ela só conhecia pelas manchetes de jornais e pelas conversas sussurradas no mercado. Ele era conhecido por sua generosidade, mas também por sua vida reservada. Ninguém sabia muito sobre ele, exceto que havia construído um império do zero e que raramente aparecia em eventos sociais. Ainda assim, havia algo em sua voz, uma sinceridade que a fez sentir pela primeira vez naquele dia que não estava completamente sozinha. Ela aceitou o convite, mais por exaustão do que por qualquer outra coisa. Sentaram-se em um banco na praça, sob a sombra de um ipê amarelo que começava a florescer. João ouviu em silêncio enquanto Esther, aos poucos, deixou as palavras saírem. Ela falou sobre Lucas, sobre como acreditou que ele a amava, sobre os sonhos que costurou em cada detalhe do vestido agora sujo. Eu me sinto tão idiota, confessou ela, finalmente deixando uma lágrima escapar. Eu achei que ele era diferente, achei que eu era suficiente. João a olhou com uma intensidade que a fez estremecer. Você não é idiota, Esther. Você é humana. E sabe o que é engraçado? As pessoas que nos machucam sempre acham que estão ganhando, mas são elas que perdem. Porque você tem algo que ninguém pode tirar, sua força. Ele fez uma pausa, como se pesasse as próximas palavras. Quando eu tinha 20 anos, perdi tudo o que achava que importava. Minha família, meu lar, minha dignidade. Fui humilhado de formas que não conto pra ninguém. Mas sabe o que aprendi? A dor é uma professora cruel, mas ela te molda se você deixar. Esther o encarou, surpresa. João, o homem que parecia ter o mundo aos seus pés, falando de dor como se a conhecesse de perto. Pela primeira vez, ela viu além da fachada do homem mais rico da cidade. Havia cicatrizes em seus olhos, histórias que ele guardava com cuidado. E naquele momento, sob o ipê amarelo, algo mudou. Não foi amor à primeira vista, mas uma conexão, um fio invisível que começava a se formar entre duas almas marcadas pela vida. Antes que Esther pudesse responder, uma criança passou correndo, tropeçando e derramando um sorvete na barra do vestido dela. A menina de uns 5 anos olhou para Esther com olhos arregalados, esperando uma bronca. Mas Esther apenas riu, um riso fraco, mas genuíno.
Tudo bem, pequena, esse vestido já viu dias melhores. A mãe da criança se aproximou pedindo desculpas, mas Esther apenas acenou, dizendo que não era nada. João observou a cena, um brilho de admiração no olhar. Você tem um coração raro, Esther, ele disse, quase para si mesmo. Quando ela se levantou para ir embora, João entregou a ela um cartão simples com seu número. Se precisar de alguém para conversar, ou até para rir de como a vida pode ser injusta, me liga. E quem sabe, talvez eu te convença de que margaridas ficam melhores em um jardim do que no chão. Esther voltou para casa com o coração ainda pesado, mas com uma centelha de algo novo. Não esperança, ainda não, mas a sensação de que talvez o pior dia de sua vida pudesse ser o começo de algo inesperado. Mal sabia ela que João carregava um segredo que mudaria tudo, algo que nem mesmo ele estava pronto para revelar. Os dias que se seguiram à humilhação na igreja foram como uma névoa densa para Esther. Ela acordava com o eco das palavras de Lucas e Mariana reverberando em sua mente, como um disco riscado que não parava de tocar. A casa pequena, onde vivia com Dona Clara, parecia ainda mais apertada, sufocada pelo peso do que não foi dito. Clara, com sua sabedoria de mãe, não forçava Esther a falar, mas deixava sempre um prato de bolo de milho quentinho na mesa, como se o aroma pudesse curar o que as palavras não conseguiam. Esther, porém, sentia que cada mordida era um esforço, como se até o sabor das coisas tivesse perdido a cor. O cartão de João permanecia intocado sobre a cômoda do quarto, ao lado de uma foto antiga dela com a mãe, sorrindo em um piquenique à beira do rio. Esther olhava para o cartão todos os dias, hesitando. Por que ele se importaria comigo? Pensava. João era um homem de outro mundo, alguém que jantava com políticos e viajava em jatinhos particulares, enquanto ela mal conseguia pagar a conta de luz sem atraso. Mas havia algo naquele olhar dele, naquela tarde na praça, que não saía de sua cabeça. Não era pena, nem curiosidade. Era como se ele a enxergasse de verdade, como se visse a Esther que ela mesma havia esquecido. Numa tarde chuvosa, enquanto o som das gotas batendo na janela criava uma melodia melancólica, Esther pegou o cartão e discou o número. Sua mão tremia e ela quase desligou antes do primeiro toque. Quando João atendeu, sua voz era tão calorosa, enquanto ela lembrava. Esther, sabia que você ia ligar. Como está segurando as pontas? A simplicidade da pergunta a desarmou. Ela não sabia por onde começar, mas as palavras saíram como um rio que rompe uma represa. Ela falou sobre a vergonha que sentia ao sair de casa, sobre os olhares de piedade dos vizinhos, sobre como até o espelho parecia julgá-la. João ouviu tudo, sem interromper, e quando ela terminou, disse algo que a pegou desprevenida. Que, ao sair dessa cidade por um dia, só você, eu e um lugar onde ninguém te conhece. Prometo que não vai ser nada chique, só diferente. Esther riu, um som que surpreendeu até ela mesma. Diferente como? Você vai me levar para andar de trator no meio do nada? João deu uma gargalhada do outro lado da linha, um som tão genuíno que fez o coração dela aquecer. Quase isso, confia em mim, te pego amanhã às 10. No dia seguinte, Esther vestiu uma blusa azul simples e uma calça jeans, recusando-se a parecer que estava tentando impressionar. Quando João chegou em um carro preto elegante, mas sem ostentação, ela sentiu um frio na barriga. Ele abriu a porta com um sorriso travesso. Pronto para fugir da realidade por um dia? Perguntou. Ela assentiu, meio sem jeito, e entrou no carro, sem saber que aquele dia mudaria a forma como via a si mesma. João a levou para uma fazenda a algumas horas de Santa Clara, um lugar que ele descreveu como seu refúgio. Não era uma propriedade luxuosa, mas uma casa rústica, cercada por campos verdes e um riacho que corria preguiçosamente.
Comprei isso quando precisei lembrar quem eu era, disse ele, enquanto caminhavam por um caminho de terra. Às vezes a vida te engole e você precisa de um lugar para respirar. Ele contou a ela sobre sua infância difícil, sobre como cresceu em uma família que mal tinha o que comer, sobre como trabalhou como garçom, motorista, qualquer coisa, até construir seu império. Mas ao falar, ele não parecia orgulhoso, apenas grato. Eu não sou o que as pessoas pensam, Esther. Sou só um cara que aprendeu a não deixar a dor vencer. Esther sentiu algo se mexer dentro dela, uma mistura de admiração e curiosidade. Pela primeira vez em semanas, ela não estava pensando em Lucas ou na igreja. Eles passaram o dia caminhando, rindo de histórias bobas, como a vez em que João tentou cozinhar e quase incendiou a cozinha. E até competiram para ver quem conseguia fazer uma pedra quicar mais vezes no riacho. Quando Esther venceu, jogando a pedra com um giro perfeito, João fingiu indignação. Você trapaceou! Essa pedra era claramente aerodinâmica. Eles riram até a barriga doer. E por um momento, Esther se sentiu leve, como se pudesse ser ela mesma sem medo. Ao entardecer, sentados em um banco de madeira com vista para o horizonte, João olhou para ela e disse: Você já pensou no que quer, Esther? Não o que a cidade espera, não o que sua mãe sonha para você, mas o que você quer. A pergunta a pegou desprevenida. Ninguém nunca havia perguntado isso, não assim. Ela abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Em vez disso, seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de uma verdade que ela ainda não sabia nomear. Na volta para casa, o silêncio entre eles era confortável, cheio de promessas não ditas. Mas quando o carro parou em frente à casa de Esther, João hesitou antes de falar. Esther, tem algo que eu preciso te contar. Não hoje, mas em breve. Só quero que saiba que eu não apareci na sua vida por acaso. O tom dele era sério, e seus olhos carregavam um peso que ela não entendia. Antes que ela pudesse perguntar, ele sorriu e disse: Vai descansar. Você merece. Esther entrou em casa com o coração batendo forte, uma mistura de esperança e incerteza. Quem era João realmente? E porque ela sentia que aquele homem, tão diferente dela, parecia entender sua alma melhor do que ela mesma. As semanas seguintes foram como um sopro de ar fresco na vida de Esther, mas também como um quebra-cabeça que ela ainda não sabia montar. João se tornou uma presença constante, não de forma invasiva, mas como uma brisa que aparece quando o calor aperta. Ele mandava mensagens curtas, perguntando como estava o dia dela, ou aparecia na cidade com pretextos simples, como levar um pão de queijo quente para dividir com ela e Dona Clara. Esther, que sempre foi reservada, começou a se surpreender com o quanto gostava de rir das histórias dele, como a vez em que tentou montar um cavalo na fazenda e acabou caindo em uma poça de lama, ou quando confessou que ainda tinha medo de trovões, apesar de ser um homem de quase 40 anos. Cada conversa com João era como descobrir uma nova camada de si mesma, uma Esther, que não precisava se esconder atrás de um sorriso forçado. Mas nem tudo era leveza. A cidade não esquecia fácil. Os sussurros ainda a seguiam quando passava pelo mercado. E Mariana, com seu jeito venenoso, parecia fazer questão de cruzar o caminho de Esther sempre que podia. Certa manhã, enquanto Esther comprava frutas na feira, Mariana se aproximou, o perfume caro precedendo suas palavras cortantes. Nossa, Esther, você parece... Bem, já superou o Lucas, é? Ouvi dizer que anda com companhia de alto nível agora. O tom era puro sarcasmo, e Esther sentiu o velho aperto no peito. Mas antes que pudesse responder, Dona Clara, que estava ao seu lado, interveio com uma calma afiada. Minha filha não precisa superar ninguém, Mariana. Ela está vivendo. E você, já aprendeu a ser feliz sem pisar nos outros? Mariana ficou sem palavras, e Esther
pela primeira vez, sentiu orgulho da força da mãe e um pouco da sua própria. Foi nesse mesmo dia que João convidou Esther para algo diferente. Ajudar em um evento na cidade vizinha, uma feira de artesanato, onde ele financiava a participação de pequenos produtores locais. Não é caridade, ele fez questão de dizer enquanto dirigiam para lá. É sobre dar a chance que eu gostaria de ter tido quando era mais novo. Esther ficou intrigada. João falava pouco do passado, mas cada migalha que compartilhava parecia carregada de significado. Na feira, ela o viu em seu elemento, conversando com artesãos, brincando com crianças que corriam entre as barracas, até dançando desajeitadamente com um grupo de idosos que tocava forró. Esther não pôde evitar o sorriso ao vê-lo tentar acompanhar o ritmo, tropeçando nos próprios pés e rindo de si mesmo. "Você é péssimo nisso", ela provocou rindo. João fingiu ofensa, puxando-a para dançar com ele. "Se eu sou péssimo, você vai ter que me ensinar, porque eu não desisto fácil." A dança foi desastrada, cheia de pisões e risadas, mas por um momento Esther esqueceu o peso do passado. Ela girava nos braços de João, sentindo o calor de sua mão na cintura, e pela primeira vez em muito tempo não se sentiu julgada. Quando a música acabou, eles pararam ofegantes e João a olhou com uma intensidade que fez seu coração disparar. "Você já pensou em fazer algo só seu, Esther? Algo que seja maior que essa cidade?" A pergunta a pegou desprevenida, como aquela na fazenda. Ela balbuciou algo sobre nunca ter pensado tão grande, mas João apenas sorriu. "Pensa nisso. Você tem mais dentro de você do que imagina." Na volta para casa, enquanto o sol se punha, tingindo o céu de tons de rosa e roxo, João ficou mais quieto que o normal. Esther percebeu que ele segurava o volante com mais força, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. "João, o que você quis dizer aquele dia sobre não ter aparecido na minha vida por acaso?" perguntou ela, finalmente reunindo coragem. Ele respirou fundo, o olhar fixo na estrada. "Eu prometi que te contaria e vou. Mas é complicado. Tem a ver com quem eu era antes de ser quem sou hoje, e com alguém que você conhece." Antes que ele pudesse continuar, o celular dele tocou, e ele atendeu com uma expressão tensa. "Sim, estou voltando. Não contei ainda. Me dá tempo, por favor." Ele desligou, visivelmente abalado, e Esther sentiu um nó no estômago. Quem era João, afinal? E por que suas palavras pareciam carregar um segredo tão pesado? Quando pararam em frente à casa dela, João segurou a mão dela por um instante, o toque quente e firme. "Esther, eu sei que você tem motivos para desconfiar de tudo depois do que passou, mas confia em mim só mais um pouco. Eu não sou perfeito, mas nunca vou te machucar de propósito." Ela assentiu, sem saber se acreditava plenamente, mas querendo acreditar. Ao entrar em casa, ela encontrou Dona Clara costurando na sala e pela primeira vez decidiu compartilhar o que sentia. "Mãe, eu não sei o que está acontecendo, mas João me faz sentir viva de novo. Só que tenho medo. E se for só mais, um sonho que vai desmoronar?" Clara largou a agulha e segurou o rosto da filha com carinho. "Minha menina, o amor de verdade não é um conto de fadas. É bagunçado, é confuso, mas é real. Se esse homem te faz sorrir depois de tudo o que você passou, talvez valha a pena descobrir quem ele é." Esther abraçou a mãe, sentindo as lágrimas quentes escorrerem. Pela primeira vez, ela começou a acreditar que, talvez, pudesse construir algo novo, mas o que João escondia ainda pairava como uma sombra. O outono chegou a Santa Clara, trazendo um vento fresco que balançava as cortinas da casa de Esther e parecia carregar consigo uma promessa de mudança. Ela passava os dias dividida entre a rotina simples de ajudar a mãe com as costuras e os
Momentos inesperados com João, que se tornavam cada vez mais frequentes. Ele aparecia sem aviso, às vezes com um convite para um passeio, às vezes com uma história engraçada que fazia Esther rir até as bochechas doerem. Como na vez em que ele tentou consertar a bicicleta velha dela e acabou com graxa no rosto, parecendo uma criança que se sujou brincando. "Você é um desastre, João!" Ela riu, limpando a bochecha dele com um pano. Ele segurou a mão dela por um segundo a mais, os olhos brilhando com algo que parecia dizer mais do que as palavras. Mas, apesar da leveza desses momentos, o segredo que João carregava pesava como uma nuvem escura no horizonte. Esther tentava não pensar nisso, mas cada vez que ele hesitava antes de responder uma pergunta sobre seu passado, ou quando desviava o olhar ao mencionar alguém que você conhece, ela sentia um aperto no peito. Era como se ele estivesse construindo um castelo de confiança com ela, mas mantivesse uma porta trancada. E embora ela quisesse abrir seu coração, o medo de outra traição a segurava. Uma noite, João a convidou para jantar em um restaurante pequeno na cidade vizinha, um lugar com luzes amareladas e cheiro de manjericão fresco. Era simples, mas acolhedor, com mesas de madeira e velas tremeluzindo. Esther usava um vestido verde que havia costurado com a mãe, sentindo-se bonita pela primeira vez em meses. Durante o jantar, eles conversaram sobre sonhos. Ela confessou que, quando criança, queria abrir uma loja de roupas feitas à mão, algo que refletisse histórias e emoções em cada peça. João ouviu com atenção, os cotovelos na mesa, o queixo apoiado nas mãos, como se cada palavra dela fosse preciosa. "Você devia fazer isso, Esther. O mundo precisa de coisas feitas com o coração", ele disse, e ela corou, sem saber como lidar com alguém que acreditava tanto nela. Mas a noite tomou um rumo inesperado quando Esther, impulsionada por um misto de coragem e ansiedade, decidiu confrontá-lo. "João, você disse que não apareceu na minha vida por acaso. Eu confio em você, mas não posso ficar no escuro. Quem é essa pessoa que eu conheço? O que você não está me contando?" O ar pareceu ficar mais pesado. João baixou o garfo, o rosto tenso, e por um momento, Esther achou que ele não responderia, mas então ele respirou fundo e começou a falar. "Esther, eu não queria te contar assim, mas você merece a verdade. Eu conheço o Lucas, não como amigo, mas porque ele é meu primo." O choque atingiu Esther como um trovão. Ela piscou, tentando processar as palavras. Lucas, o homem que a humilhou na frente de todos, era da família de João? Antes que ela pudesse falar, João continuou, a voz carregada de emoção. "Eu cresci com ele, mas nunca fomos próximos. Ele sempre foi egoísta, invejoso. Quando éramos jovens, eu era o pobre da família. E Lucas nunca perdia a chance de me lembrar disso. Quando comecei a construir minha vida, ele sumiu. Até que ouvi falar do casamento. Eu estava na cidade por negócios, mas quando soube que era você, que você era a noiva, eu tinha que estar lá." Esther sentiu o coração disparar, uma mistura de raiva, confusão e algo que não conseguia nomear. "Por quê? Porque você se importou comigo. Você nem me conhecia." João olhou para ela, os olhos brilhando com lágrimas que ele tentava segurar. "Porque eu sei o que é ser humilhado, Esther. Eu sei o que é sentir que não é suficiente. E quando vi você saindo daquela igreja, com a cabeça erguida mesmo depois do que ele fez, eu vi força. E vi alguém que merecia mais do que o que aquele covarde te deu." O silêncio que se seguiu foi denso, cheio de emoções conflitantes. Esther queria gritar, queria chorar, mas também queria entender. "Por que você não me contou antes?" perguntou, a voz quase um sussurro. João esfregou o rosto como se tentasse apagar a dor. "Porque eu tinha medo de te perder antes mesmo de te conhecer de verdade."
E porque eu estou apaixonado por você, Esther. Não é algo que planejei, só aconteceu, e eu não queria que minha ligação com Lucas manchasse isso. As palavras dele foram como um raio, iluminando tudo e ao mesmo tempo deixando-a atordoada. Apaixonado por ela? Como? Quando? Esther se levantou da mesa, o coração em pedaços. Eu preciso de tempo, João. Isso é demais. Ele assentiu, o rosto marcado pela angústia, mas não tentou impedi-la. Eu vou esperar, Esther, o tempo que você precisar. Naquela noite, deitada em sua cama, Esther chorou como não chorava. Desde o dia do casamento, não eram só lágrimas de dor, mas de um misto de esperança e medo. João a amava, mas ele era ligado ao homem que a destruiu. Como ela poderia confiar novamente? E mais importante, como poderia ignorar o fato de que pela primeira vez sentia algo tão forte que a fazia querer arriscar tudo? As noites de Esther se tornaram um campo de batalha silencioso. Ela deitava na cama, encarando o teto, enquanto as palavras de João ecoavam em sua mente como um refrão que não saía da cabeça. Eu estou apaixonado por você, Esther. Cada vez que lembrava da confissão, seu coração acelerava, mas logo o peso da revelação sobre Lucas o esmagava. Como podia sentir algo tão forte por alguém ligado ao homem que a humilhou? Era como se o destino estivesse brincando com ela, oferecendo um amor que vinha embrulhado em uma verdade dolorosa. Durante o dia, ela tentava se ocupar com as costuras, ajudando Dona Clara a fazer vestidos para as clientes, mas seus pensamentos sempre voltavam para João, para o jeito como ele ria, para a forma como parecia enxergar a alma dela, para o segredo que agora pairava entre eles. Dona Clara, com sua intuição afiada, percebia a tormenta da filha. Certa manhã, enquanto tomavam café com pão caseiro, ela segurou a mão de Esther. Minha menina, você está carregando o mundo nas costas. Fala comigo. O que está te machucando tanto? Esther hesitou, mas a presença calma da mãe a desarmou. Ela contou tudo, a confissão de João, sua ligação com Lucas, o medo de se entregar novamente. Clara ouviu em silêncio, os olhos cheios de ternura. Esther, o coração não escolhe quem amar com base no que é fácil. João não é Lucas. O que ele sente por você parece verdadeiro, mas só você pode decidir se vale a pena arriscar. Pergunte a si mesma, você já sentiu com outra pessoa o que sente com ele? A pergunta de Clara ficou com Esther como uma semente plantada. Naquela tarde, ela decidiu fazer algo que não fazia desde o casamento. Pegar seus cadernos antigos, cheios de desenhos de vestidos. Folheando as páginas, ela encontrou esboços de sua adolescência, cheios de sonhos que pareciam tão distantes agora. Mas pela primeira vez, sentiu uma faísca de vontade. Não apenas de sonhar, mas de fazer algo com isso. João acreditava que ela podia ser mais, que podia criar algo seu. Talvez fosse hora de acreditar também. Impulsionada por essa centelha, Esther ligou para João. Quando ele atendeu, a voz dele estava carregada de alívio. Esther, eu achei que você nunca mais ia querer falar comigo. Ela respirou fundo, tentando manter a voz firme. Eu precisava de tempo, João. Ainda estou confusa, mas quero te entender. Quero saber quem você é, de verdade. Podemos conversar? Não como antes, mas com tudo na mesa. João concordou imediatamente, sugerindo que se encontrassem na fazenda, onde podiam falar sem os olhos curiosos da cidade. No sábado, Esther chegou à fazenda com o coração na garganta. João a esperava na varanda, vestindo uma camisa xadrez, simples, tão diferente do homem de terno que a cidade conhecia. Ele preparou um piquenique improvisado perto do riacho, com sanduíches, suco de laranja e um bolo de chocolate que ele jurou ter feito sozinho. Embora Esther tenha rido ao notar que o bolo estava ligeiramente torto. Você não é nenhum confeiteiro, hein?
ela brincou, e ele respondeu com uma careta exagerada. Ei, eu tentei. Isso é o que conta. A leveza do momento deu espaço para a conversa séria que ambos sabiam que precisava acontecer. João começou, a voz mais baixa, quase solene. Esther, eu te contei sobre Lucas, mas não te contei tudo. Quando éramos mais novos, ele fez coisas que me marcaram. Ele espalhou mentiras sobre mim, me fez perder oportunidades, só porque eu era o primo pobre. Mas o pior foi quando ele traiu a confiança de alguém que eu amava muito. Ele fez uma pausa, os olhos distantes. Minha irmã mais nova, Lívia, ela se apaixonou por ele e Lucas a usou, a enganou e depois a abandonou. Ela nunca mais foi a mesma. Quando soube que ele ia casar com você, eu vim pra cá Não, sei, talvez pra protegê-la dele de alguma forma. Mas então te conheci e tudo mudou. Esther sentiu um nó na garganta. A história de Lívia era como um espelho da sua própria dor, mas também explicava a intensidade com que João parecia querer protegê-la. Por que você não me contou isso desde o começo? Perguntou ela, a voz tremendo. João olhou para o riacho como se buscasse respostas na água. Porque eu não queria que você me visse como alguém tentando consertar o passado. O que sinto por você não tem nada a ver com Lucas ou com Lívia. É sobre você, Esther. Sobre quem você é. As palavras dele a acertaram em cheio. Ela queria acreditar, queria se jogar naquele sentimento que crescia apesar de tudo, mas o medo ainda a segurava. João, eu também sinto algo por você, mas estou com medo. E se eu me machucar de novo? E se você mudar? Como ele mudou? João se aproximou, os olhos cheios de uma determinação suave. Eu não posso prometer que nunca vou errar, Esther, mas prometo que vou te respeitar, que vou te ouvir, que vou lutar por você. E se você me der uma chance, vou te mostrar que o amor pode ser maior que o medo. Esther sentiu as lágrimas escorrerem, mas dessa vez eram diferentes. Não de dor, mas de uma esperança tímida, como uma flor que começa a desabrochar. Eles ficaram em silêncio, ouvindo o som do riacho, e pela primeira vez, Esther permitiu-se imaginar um futuro onde ela não precisava carregar o peso do passado sozinha. Mas enquanto segurava a mão de João, uma dúvida ainda pairava. Será que ela estava pronta para deixar o medo de lado e se entregar a algo tão novo, tão incerto, mas tão real? O sol da manhã parecia brilhar com uma promessa nova quando Esther acordou, ainda sentindo o peso das palavras trocadas com João no piquenique. Suas lágrimas na noite anterior não foram apenas de medo, mas de uma clareza que começava a se formar, como se o nevoeiro em seu coração estivesse finalmente se dissipando. Ela olhou para o caderno de esboços sobre a mesa de cabeceira, os desenhos de vestidos que outrora foram apenas sonhos de menina. Pela primeira vez, eles não pareciam tão distantes. João acreditava nela, e mais importante, ela começava a acreditar em si mesma, mas a dúvida ainda rondava. Poderia ela confiar novamente, não apenas em João, mas no amor? Naquela manhã, enquanto ajudava Dona Clara a cortar tecidos na sala, Esther decidiu compartilhar seus planos. Mãe, eu estive pensando sobre aquela ideia de abrir uma loja de roupas, algo pequeno, com peças que contam histórias, como as que você me ensinou a fazer. Clara parou, a tesoura suspensa no ar, e um sorriso largo se abriu em seu rosto. Minha filha, você sempre teve esse dom. Se é isso que seu coração quer, vá em frente. Mas não faça por ninguém, nem por esse João. Faça por você. As palavras da mãe foram como um abraço quente, dando a Esther a coragem que precisava para dar o próximo passo. Ela marcou um encontro com João, mas dessa vez não na fazenda ou em um restaurante. Queria algo simples, um lugar onde pudesse ser apenas Esther, sem o peso do passado ou as expectativas da cidade.
Eles se encontraram em um café na Praça de Santa Clara, um lugar com mesas ao ar livre e o cheiro de café misturado ao perfume das flores dos canteiros. João chegou com um sorriso tímido, como se ainda temesse que ela pudesse recuar. Você parece diferente hoje, ele disse, estudando o rosto dela. Esther riu, um som leve que surpreendeu até ela mesma. Talvez eu esteja, João. Estou cansada de ter medo. Quero tentar algo novo, não só com você, mas comigo mesma. Ela contou a ele sobre o plano da loja, os olhos brilhando, enquanto descrevia as ideias para vestidos que misturavam simplicidade e emoção. Peças que qualquer pessoa poderia usar e sentir-se especial. João ouviu com atenção, e quando ela terminou, ele pegou a mão dela, o toque gentil, mas firme. Esther, isso é incrível. E sabe o que mais? Eu quero te ajudar. Não com dinheiro. Ele acrescentou rápido, vendo a expressão dela mudar. Quero te ajudar a planejar, a tirar isso do papel. Conheço pessoas, tenho contatos, mas o talento, a visão, isso é tudo seu. Esther sentiu o coração aquecer, mas também uma pontada de insegurança. João, eu não quero que você ache que precisa me salvar. Eu preciso fazer isso sozinha, pelo menos no começo. Ele assentiu, os olhos cheios de respeito. Eu sei, e é exatamente por isso que quero estar ao seu lado. Não para te salvar, mas para te ver voar. A sinceridade dele a desarmou, e por um momento ela permitiu-se imaginar um futuro onde eles construíam algo juntos. Não apenas uma loja, mas uma vida. O momento foi interrompido por um grito agudo vindo do outro lado da praça. Era Mariana, acompanhada de Lucas, que parecia estar discutindo com um vendedor de flores. Você acha que isso é o suficiente para me impressionar? Ela gritava, jogando um buquê de rosas no chão. Lucas, com o rosto vermelho, tentava acalmá-la, mas Mariana apenas riu, um som cortante que fez Esther estremecer. João apertou a mão dela como se dissesse, você é mais forte que isso. Mas, para surpresa de Esther, Mariana os viu e caminhou. Em direção à mesa, o sorriso venenoso de volta. Ora, ora, o casal do momento. Esther, você realmente sabe escolher companhia, hein? Primeiro o Lucas, agora o primo rico dele. Subindo na vida, não é? Esther sentiu o velho aperto no peito, mas algo dentro dela havia mudado. Ela se levantou, o olhar firme, e respondeu com uma calma que surpreendeu até ela mesma. Mariana, eu não escolho pessoas pelo que elas têm, mas pelo que elas são. Talvez um dia você entenda a diferença. Mariana ficou sem palavras, e Lucas, que estava atrás, desviou o olhar envergonhado. João sorriu, um brilho de orgulho nos olhos, mas não disse nada, deixando o momento ser de Esther. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Esther pegou o caderno de esboços novamente e começou a desenhar. Cada traço era um passo em direção a algo novo, algo que pertencia a ela. Ela pensou em João, no jeito como ele a fazia sentir que podia ser mais, e em como, apesar do medo, ela queria tentar, não apenas com a loja, mas com ele. Mas enquanto desenhava, uma nova dúvida surgiu. E se o passado de João, com Lucas e Lívia, ainda tivesse mais segredos? E se o amor que estava nascendo entre eles fosse testado por algo maior do que ela podia prever? A primavera voltou a Santa Clara, trazendo com ela um colorido que parecia espelhar o novo brilho nos olhos de Esther. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava construindo algo que era verdadeiramente seu. Com o incentivo de João e o apoio incansável de Dona Clara, Esther começou a transformar seu sonho em realidade. Ela alugou um pequeno espaço na rua principal da cidade, um lugar apertado, mas cheio de potencial, com janelas grandes que deixavam o sol entrar. Passava as manhãs limpando, pintando as paredes de um tom suave de lavanda e organizando os tecidos que ela e a mãe haviam acumulado ao longo dos anos. Cada noite, ela desenhava novos modelos, inspirada por momentos da sua vida. Um vestido,
com bordados que lembravam as margaridas do seu buquê de noiva. Outro com linhas fluidas como o riacho da fazenda de João. Cada peça era uma história, e Esther sentia o coração pulsar com propósito. João estava ao seu lado em cada passo, não como um salvador, mas como um parceiro. Ele a ajudava a carregar caixas, sugeria ideias para o nome da loja. Alma de Linha foi o que ela escolheu após uma noite de risadas e debates, e até trouxe um amigo designer para criar um logotipo simples, mas elegante. Em uma tarde ensolarada, enquanto penduravam cortinas na vitrine, João tentou martelar um prego e acabou acertando o dedo, soltando um grito exagerado que fez Esther dobrar de rir. Você é um perigo com um martelo, sabia? Ela brincou, pegando a mão dele para verificar o estrago. Ele sorriu, segurando o olhar dela por um segundo a mais. Só para te fazer rir, Esther. Valeu a pena. O momento foi leve, mas carregado de uma eletricidade que ambos sentiam, mas ainda não nomeavam. A cidade, aos poucos, começou a notar a mudança em Esther. As clientes que visitavam o ateliê de Dona Clara comentavam sobre a nova Esther, a mulher que sorria com confiança e falava com entusiasmo sobre sua loja. Até os olhares de piedade diminuíram, substituídos por uma curiosidade genuína. Mas nem todos estavam felizes com a transformação. Mariana, que parecia incapaz de deixar Esther em paz, apareceu na loja uma tarde, fingindo interesse nos vestidos expostos. Que bonitinho, Esther. Você realmente acha que isso vai dar certo? Uma lojinha numa cidade como essa? O tom era venenoso, mas Esther, agora mais segura, apenas sorriu. Eu não sei se vai dar certo, Mariana, mas estou fazendo algo que amo, e isso já é mais do que você pode dizer. Mariana saiu sem resposta, o rosto vermelho de frustração, e Esther sentiu uma onda de orgulho que nunca havia experimentado antes. Naquela noite, João a convidou para comemorar o progresso da loja com um jantar na fazenda. Ele havia preparado uma surpresa, uma mesa ao ar livre, decorada com luzes de corda e um buquê de margaridas no centro. Nada de memórias ruins, ele disse, apontando para as flores. Essas são para te lembrar que você pode transformar qualquer coisa em algo bonito. Esther sentiu um nó na garganta. Mas dessa vez era de gratidão. Durante o jantar, eles falaram sobre o futuro, não apenas da loja, mas de sonhos maiores. João confessou que queria abrir um espaço para ensinar jovens da cidade a empreender, inspirado pela jornada de Esther. Você me faz querer ser melhor, sabia? Ele disse, a voz suave. Esther corou, mas pela primeira vez não desviou o olhar. Você também, João. Acho que estamos nos salvando juntos. Mas quando tudo parecia perfeito, o passado bateu à porta. No meio do jantar, o celular de João tocou, e ele franziu a testa ao ver o número. Desculpe, eu preciso atender, ele disse afastando-se. Esther ouviu fragmentos da conversa, o tom de João ficando cada vez mais tenso. Não, ela não sabe disso. Eu não vou contar agora, não é o momento. Não faça isso, por favor. Quando ele voltou, seu rosto estava pálido, os olhos carregados de uma angústia que Esther reconhecia. O que foi, João? Quem era? Perguntou ela, o coração acelerado. Ele hesitou, esfregando a nuca, um hábito que ela sabia que significava nervosismo. Era a Lívia, minha irmã. Ela está na cidade e quer te conhecer. Esther sentiu o chão tremer sob seus pés. Lívia, a irmã que Lucas havia destruído, estava ali, e por que ela queria conhecê-la? João segurou as mãos dela, o toque quente, mas trêmulo. Esther, eu juro que ia te contar tudo, mas Lívia, ela está frágil. Ela soube que você está comigo e quer entender quem você é. Mas tem algo mais. Algo que eu não te contei, porque achei que podia proteger você disso. Ele fez uma pausa, os olhos cheios de culpa. Lucas está tentando se vingar de mim, Esther. Ele sabe que estou com você e ele
Ele não aceita que eu tenha seguido em frente enquanto ele está afundando. O ar parecia rarefeito. Esther tentou processar as palavras, o medo e a raiva se misturando em seu peito. Se vingar? Do que você está falando, João? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para soltar um peso que carregava há anos. Lucas culpa a mim pelo fracasso dele, e agora ele está espalhando rumores, dizendo que eu só estou com você para provar algo para ele. Mas, Esther, eu juro, isso não é verdade. Eu te amo, e estou com medo de te perder por causa dele. Esther sentiu as lágrimas subirem, mas dessa vez não eram de esperança, mas de uma raiva antiga que ela pensava ter deixado para trás. Lucas, novamente, tentando roubar sua felicidade. E Lívia, uma mulher que ela não conhecia, mas cuja dor ecoava a sua. O que João ainda escondia? E como ela poderia enfrentar um passado que parecia determinado a persegui-la? Amanhã do encontro com Lívia amanheceu com um céu carregado de nuvens, como se o próprio tempo refletisse a tempestade que agitava o coração de Esther. Ela passou a noite em claro, os pensamentos girando entre a loja, João e a sombra de Lucas que parecia nunca se dissipar. A ideia de conhecer Lívia, alguém que compartilhava uma dor semelhante à sua, era ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. E se Lívia a julgasse? E se visse em Esther apenas uma lembrança do que Lucas havia feito com ela? Mas acima de tudo, Esther queria respostas, queria entender o que João ainda escondia e como poderiam juntos deixar o passado para trás. João marcou o encontro em um parque tranquilo nos arredores de Santa Clara, um lugar com bancos de madeira e um lago onde patos nadavam preguiçosamente. Quando Esther chegou, viu João sentado ao lado de uma mulher de cabelos castanhos curtos e olhos que pareciam carregar o peso do mundo. Lívia era mais jovem que Esther imaginava, mas sua expressão era de alguém que havia envelhecido além dos anos. João se levantou, o rosto tenso, mas com um brilho de esperança. Esther, essa é a Lívia. Lívia, essa é a Esther, a mulher que mudou tudo para mim. Lívia ofereceu um sorriso tímido, mas sincero. Eu sei que isso deve ser estranho. Para você, ela começou, a voz suave, mas firme. Quando soube que João estava com você, eu precisei vir. Não porque duvidava dele, mas porque eu precisava ver quem era a pessoa que o fez sorrir de novo. Esther sentiu um aperto no peito, mas também uma conexão imediata. Lívia contou sua história, como Lucas a enganou, prometendo amor eterno só para abandoná-la quando algo melhor apareceu. Ele me fez sentir que eu não valia nada, disse Lívia, os olhos marejados. Mas ver você, Esther, e o que você está construindo, me dá esperança. Você é forte, mais do que eu fui. Esther, emocionada, segurou a mão de Lívia. Eu não me sentia forte até pouco tempo atrás, mas estou aprendendo e acho que nós duas merecemos mais do que o que ele nos deixou. As palavras foram um bálsamo para ambas, e João, observando em silêncio, parecia aliviado, como se um peso tivesse sido tirado de seus ombros. Mas o momento de paz foi interrompido por uma voz que Esther conhecia bem demais. Que cena comovente! Lucas apareceu no parque, acompanhado de Mariana, cujo sorriso era puro veneno. Então, agora é isso, uma grande família feliz com meu primo e minha ex-noiva. A voz de Lucas estava carregada de sarcasmo, mas havia algo quebrado nela, uma amargura que Esther nunca havia percebido antes. João se levantou, o corpo tenso, mas Esther colocou a mão em seu braço pedindo calma. Lucas, o que você quer? Já não causou dor suficiente? Perguntou ela, a voz firme, mas sem ódio. Lucas riu, mas era um som vazio. Você acha que é especial, Esther? Acha que ele te ama? João só está com você para me atingir, para mostrar que é melhor que eu. E você, Lívia, ainda acha que ele se importa com você?
Ele só usa as pessoas. As palavras foram como facadas, mas Esther não recuou. Ela olhou para João, depois para Lívia e finalmente para Lucas. Você está errado, Lucas. João não está aqui por você. Ele está aqui por mim, por Lívia, por ele mesmo. E sabe o que mais? Eu não sou mais a mulher que você deixou no altar. Eu sou mais forte do que você jamais será. Mariana tentou intervir. Mas antes que pudesse falar, Lívia se levantou, os olhos brilhando com uma coragem nova. Você não tem mais poder sobre mim, Lucas. Nem sobre a Esther. Vá viver sua vida e nos deixe em paz. A força nas palavras de Lívia surpreendeu a todos, até Lucas, que parecia desarmado. Ele abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Mariana, percebendo a derrota, puxou o braço dele e saiu, murmurando algo sobre perda de tempo. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas cheio de alívio. João abraçou Lívia, que chorava de emoção, e então olhou para Esther. Eu não sei o que fiz para merecer você, ele disse, a voz embargada. Esther sorriu, as lágrimas escorrendo, mas dessa vez eram de felicidade. Você me viu, João, quando eu não conseguia me ver. Isso é mais do que suficiente. Dias depois, na inauguração da Alma de Linha, a cidade inteira apareceu para apoiar Esther. A loja estava cheia de cores, com vestidos que pareciam contar histórias em cada costura. Dona Clara chorava de orgulho, abraçando cada cliente como se fosse da família. João estava lá, ajudando a servir suco e bolo, mas com um brilho nos olhos que dizia mais do que qualquer palavra. No meio da festa, ele chamou Esther para o canto e tirou uma pequena caixa do bolso. Não é o que você pensa, ele disse, rindo ao ver o pânico nos olhos dela. Ainda não, mas é algo que quero que você tenha. Dentro da caixa havia um pingente em forma de margarida, delicado, mas forte como ela. Você transformou margaridas em algo novo, Esther, e transformou minha vida também. Quero que isso te lembre que você pode fazer qualquer coisa. Esther o abraçou, sentindo o coração cheio. Mas o verdadeiro choque veio quando Lívia, que também estava na inauguração, revelou algo inesperado. Esther, tem uma coisa que você precisa saber. João não te contou, mas ele usou parte do dinheiro dele para comprar o terreno da sua loja, anonimamente. Ele queria que fosse seu, sem pressão, sem que você sentisse que devia algo a ele. Esther olhou para João, os olhos arregalados. Você fez isso? Por quê? João sorriu meio envergonhado. Porque eu acredito em você e porque te amo. A multidão ao redor aplaudiu, sem entender completamente, mas sentindo a emoção do momento. Esther, com lágrimas nos olhos, puxou João para um beijo, o primeiro deles, selando não apenas um amor, mas uma jornada de superação. A cidade, que outrora a julgou, agora celebrava sua força, e Esther sabia que finalmente havia encontrado seu lugar, não apenas na loja, mas no coração de João e na mulher que ela havia se tornado.